Bom, a 29 diz que um reservatório foi construído a 20 metros de altura e aí tu vai usar um motor elétrico para bombear a água, né? E aí o pico é 80 watts ao meio-dia, porém, entre as 11h30 e as 12h30 a potência média é 50 watts. Considere a aceleração da gravidade de 10, a eficiência de 100%, que é uma coisa incomum no Enem, né? Então facilita a vida. Qual o volume de água bombeado em litros no intervalo de tempo citado? Então tu vê, olha só. O intervalo de tempo citado é entre as 11h30 e o meio-dia e meia. Nesse intervalo de tempo, a potência média é de 50 watts. Então, para que serve o 80 nessa questão? Só para te complicar. E aí, como sempre, potência é trabalho sobre tempo. Essa fórmula aqui é a fórmula que mais cai no Enem. Tá? Não tem como não ter um Enem que não cai essa fórmula. Então, a gente está usando uma potência média de 50. Como que a gente vai achar o volume de água? A gente vai achar o trabalho, né? E o tempo é 1 hora. Usa o que tu tem. 1 hora são 3.600 segundos. Então, o trabalho que tu vai fazer é 50 vezes 3.600 joules. Tá, mas eu não estou entendendo. Eu quero achar o volume. Vamos lá. A água vai subir, né? A água, ela vai ser, né? Tu tem um rio. Esse rio, tu vai ter que, a bomba, né, vai ter um cano que vai transportar a água 20 metros para cima. Sempre que alguma coisa sobe, é trabalho da força-peso. Peso vezes variação de altura. Essa fórmula também é uma fórmula... Obrigado. Desculpe, quer dizer, que aparece bastante e tem muita gente que não decora. Então, 50 vezes 13.600, para não fazer o cálculo. O peso é a massa vezes a gravidade, né? Então, a massa vezes 10. E a altura são 20 metros. Então, eu posso cortar esse 0, esse 0, esse 0, esse 0. Aí ficou 2 aqui, né? 36 dividido por 2 é 18. Então, a massa vai ser 50 vezes 18. 50 vezes 18 são 900, né? Só que 900 quilos, porque tu achou a massa. Então, 900 quilos de água vão subir. A água, como a gente sabe, né, é o único líquido que 1 quilograma tem 1 litro. Até porque o litro veio do quilograma, ou o quilograma veio do litro. Então, 900 quilos equivalem a 900 litros. A questão 30 é do Enem de 2018. Um consumidor trocou as rodas de aro 15 por rodas de aro 17 polegadas, que é um diâmetro maior, isto é, ele deixou o carro mais alto. Deixando o carro mais alto, o carro fica mais instável, porque ele eleva o centro de gravidade. Então, elevar a posição do centro de massa do veículo, tornando mais instável, e aumentar a velocidade do automóvel em relação à indicada no velocímetro. Só pode ser a letra A. Por que vai aumentar a velocidade indicada no velocímetro? Porque como o velocímetro ele mede pelo número de rotações da roda, se tu bota uma roda maior, a cada volta o carro anda mais. Então, né, o velocímetro vai entender que a roda deu uma volta e que andou X, porque ele foi aferido na fábrica, mas ele vai andar mais do que X, porque tu botou uma roda maior. Sempre que tu bota uma roda maior no carro, o velocímetro passa a ter uma marcação incorreta. Ó, letra B, abaixar a posição do centro de massa, nada a ver. Ó, letra C, elevar a posição tornando mais estável. Não, sempre que tu eleva um veículo, ele fica mais instável. Abaixar, nada a ver. Elevar a posição tornando mais estável. Tá vendo? Era fácil de fazer por eliminação, por isso que essa questão em 2018 foi considerada fácil. Muito bem, vamos para a próxima aqui, que é a 31. A 31 diz que, com o dedo, um garoto pressiona contra a parede 2 moedas, uma de 10 centavos e uma de R$1, uma sobre a outra, mantendo as paradas. Em contato com o dedo está a moeda de 10 e contra a parede é de 1. O peso da moeda de 10 é 0,05 e da moeda de 1 é 0,09.
A força de atrito exercida pela parede é suficiente para impedir que as moedas caiam. Qual é a força de atrito entre a parede e a moeda de 1? Bom, essa questão é bem fácil de errar, tá? Porque olha só, o que eu ensinei para vocês, né? Em aula a gente viu bastante isso. Tu tem um corpo, esse corpo ele é pressionado por uma força contra a parede. Legal. O que vocês têm que saber? O peso puxa para baixo, o atrito puxa para cima. Se esse corpo está em repouso, a força de atrito e o peso em módulo são iguais, né? E aí a gente aprendeu que essa força aqui exercida é a força normal, caso precisasse fazer cálculo. Tá, só que essa questão é diferente, porque são dois corpos. Então, o que acontece nessa questão, né? Tu tem aqui uma moeda de R$1, que é uma moeda grande. Aí, encostada nessa moeda de R$1, tem uma moeda de 10 centavos, né, moeda menor. E aí, o dedo do menino está fazendo uma força na moeda de 10 centavos, certo? Então, aqui tem uma força sendo exercida. Beleza. O peso da moeda de 10 centavos é 0,05. Então, aqui tu tem 0,05 newtons, certo? Então, aqui eu tenho que ter um atrito de 0,05. Afinal de contas, né, se o peso é para baixo, o atrito é para cima, um anula o outro, a moeda está parada. Só que a toda ação corresponde uma reação, crianças, né? A moeda grande aqui, ó, tem o peso da moeda grande puxando para baixo? Com certeza. Quanto vale o peso dessa moeda grande? 0,09. Só que esse atrito aqui, ó, de 0,05 é o atrito entre a moeda pequena e a moeda grande. Se a moeda grande produz um atrito na moeda pequena para cima, a moeda pequena produz na moeda grande um atrito para baixo, ação e reação, sentidos opostos. Então, junto com esse peso de 0,09, tem uma outra força aqui para baixo, que é essa força de 0,05, que é a reação do atrito. Então, essa força de atrito aqui, ó, que puxa para cima, a força de atrito entre essa parede aqui, ó, tá, e a moeda grande, tem que ser a soma do 0,09, que é o peso da moeda grande, mais o 0,05, que é o peso da outra moeda, que na realidade é a reação do atrito. Então, é bem chata, tá? Isso vai dar 0,14 newtons, é bem fácil de errar. Por causa da reação do atrito. De novo, carrinho de fricção. Ó, o carrinho funciona a fricção. Ao ser forçado a girar suas rodas para trás contra uma superfície rugosa, uma mola acumula energia potencial elástica. Beleza. Ao soltar, ele se movimenta sozinho para frente sem deslizar. Quando o carrinho se movimenta sozinho sem deslizar, a energia potencial elástica é convertida em energia cinética pela ação da força de atrito, dinâmico na roda devido ao eixo, estático na roda devido à superfície rugosa. Bom, questão ruim também, né? O que a gente sabe? Quando uma roda gira em cima de uma superfície, o atrito que existe entre a superfície e a roda é uma força de atrito estático, porque a roda não está deslizando, ela está encostando na superfície. Então diz aqui, ó, ao Enem é bem claro, ó, sem deslizar. Quando ele falou sem deslizar, o atrito só pode ser o estático. Então dinâmico não é, dinâmico não é, dinâmico não é, né? Aí, estático na roda devido à superfície rugosa, estático na superfície rugosa devido à roda. Quando o carrinho se movimenta sozinho, então ele está falando no movimento do carrinho, né? Então, é estático na roda devido à superfície rugosa. É Brasil. A 33 também é uma questão parecida com aquela de elevar a água, né? Só que ao contrário, ela cai. Diz que Itaipu tem 20 unidades geradoras e elas produzem 14 megawatts de potência, numa queda de 118,4 metros. E a vazão é 690 metros cúbicos por segundo por unidade geradora. A questão é bem chata. O cálculo da potência teórica leva em conta a altura da massa de água representada pela barragem, a gravidade e a densidade da água. A diferença entre a potência teórica e a instalada é a potência não aproveitada. Qual a potência em megawatts não aproveitada em Itaipu? Qual é a potência que tu não usa em Itaipu? Bom,
Se são 20 unidades, né? Se são 14, ó, tu tem 14.000 megawatts sendo produzidos em 20 unidades. Então, né, sobre 20 unidades, isso dá 700. Cada unidade produz 700 megawatts. O que é isso? Isso é a potência útil, é a potência que tu tá realmente fazendo, que ele chamou de potência instalada. Então, isso é o PI, potência instalada. É claro que a potência instalada nunca é igual à potência total, né? A potência teórica sempre tem perda. E aí, de novo, né? Queda da água. Cada vez que a água cai, ela realiza um trabalho. O trabalho é peso vezes variação de altura. Sempre que falar em queda da água, essa fórmula vai estar presente. Qual é o peso de água? Bom, são 690 metros cúbicos por segundo. 690 metros cúbicos equivalem a 690 mil litros, né? 1 metro cúbico, 1.000 litros. Então, 690 mil litros. 690 mil litros são 690 mil quilos. 1 litro, 1 quilo. Né? Então, o peso é 6 milhões e 900 mil, né, gente? Tem que botar um zero a mais. E qual é a altura que elas caem? É 118,4 metros. Aquele velho esquema, né? Não pode ter preguiça de fazer cálculo no Enem. Então, qual é que vai ser o trabalho, né? Bom, a gente deveria ter transformado aqui antes, né? Isso aqui são 3, 6. Então, 6,9 vezes 10 na 6 vezes 118,4. Vai ter que fazer esse cálculo, então 6,9 vezes 118,4 vai me dar um total de 816,96 vezes 10 na 6. Qual é a vantagem do 10 na 6? O 10 na 6 é mega, né? Então eu tenho 816,96 megajoules, não watt, tá? Só que olha a malandragem, é 690 metros cúbicos por segundo. Potência é trabalho sobre tempo, né? Então, tu tá fazendo um trabalho de 816,96 megajoules em quanto tempo? Em 1 segundo, porque é por segundo. Então, essa potência é 816,96 megawatts. Essa é a potência teórica, essa é a potência que cada usina deveria produzir. Mas ela não produz isso, né? Ela produz 700. Como a resposta que ele quer é a potência não aproveitada, então essa potência não aproveitada é a diferença. É 816,96 menos 700. Então são 116,96. Esses cálculos, gurizada, eu vejo bastante gente ter bastante dificuldade nesse tipo de questão, tá? Tem que se ligar nessas coisas que tu sempre consegue pegar a vazão e transformar ela em peso, né? Porque vazão é volume por segundo, no caso da água o volume vira massa e aí a massa vira peso, tá? Por isso que tu sempre acaba caindo nessa fórmula, peso vezes variação de altura. Quando for uma questão de cachoeira, de queda d'água, tu vai acabar caindo no peso vezes altura. Beleza?